Depois do recomeço com Noé e seus filhos, o livro de Gênesis passa a mostrar como a humanidade se espalhou pela terra e como, mesmo após o dilúvio, o coração humano continuou inclinado à autossuficiência e à desobediência. O capítulo 10 é conhecido como a Tabela das Nações. À primeira vista, pode parecer apenas uma lista de nomes e descendências, mas ele cumpre um papel fundamental na narrativa bíblica. Aqui, o texto mostra como os filhos de Noé deram origem aos povos conhecidos do mundo antigo. Sem, Cã e Jafé são apresentados como os troncos principais da humanidade pós-dilúvio. De seus descendentes surgem diversas nações, cada uma com sua terra, sua língua, sua família e sua organização. O texto faz questão de mostrar que a diversidade dos povos não é um acidente histórico, mas parte do desenrolar da história humana sob a soberania de Deus. A linhagem de Jafé é associada a povos que se espalharam pelas regiões mais distantes, especialmente áreas costeiras e ilhas. A linhagem de Cã inclui povos que mais tarde seriam conhecidos por sua oposição ao povo de Deus, como os cananeus. Já a linhagem de Sem recebe destaque especial, pois dela surgirá a linha que conduzirá às promessas divinas. O capítulo 10 nos ensina que Deus está atento às nações, não apenas a indivíduos. Cada povo tem sua origem, sua história e seu lugar dentro do plano maior de Deus. Nada surge fora do controle divino. Ao chegarmos ao capítulo 11, o texto volta no tempo para explicar como essa diversidade de povos e línguas surgiu. A humanidade, naquele momento, tinha uma só língua e as mesmas palavras. Em vez de se espalharem pela terra como Deus havia ordenado, os homens decidiram permanecer juntos. Eles se estabelecem numa planície na terra de Sinar e começam a desenvolver tecnologia. Descobrem como fabricar tijolos e usá-los no lugar da pedra. Esse detalhe não é irrelevante. O texto mostra uma humanidade confiante em sua própria capacidade, orgulhosa de seus avanços. Então eles dizem uns aos outros que construiriam uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. O objetivo declarado não era adorar a Deus, mas fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados pela terra. Aqui está o coração do problema: a busca por autonomia, fama e segurança sem Deus. A Torre de Babel não representa apenas uma construção física, mas um projeto de independência espiritual. É a tentativa humana de alcançar o céu pelos próprios meios, de se estabelecer sem submissão ao Criador. O texto então diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa linguagem revela a distância entre a pretensão humana e a realidade divina. Aquilo que os homens consideravam grandioso ainda precisava ser observado de perto por Deus. Deus reconhece que, sendo um só povo e tendo uma só língua, nada lhe seria impossível dentro daquele caminho de rebeldia. Então ele decide intervir. Deus confunde a língua deles, de modo que não se entendem mais. A comunicação é quebrada, o projeto é interrompido e o povo é espalhado sobre a face da terra. A cidade recebe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. O que os homens tentaram evitar acontece exatamente por causa de sua desobediência. Eles são espalhados. Essa intervenção divina não é apenas juízo, mas também misericórdia. Um mundo unido em rebelião total contra Deus teria se destruído rapidamente. Ao confundir as línguas, Deus limita o avanço do mal coletivo e conduz a humanidade de volta ao seu propósito original de espalhamento. Após esse episódio, o texto retorna à genealogia, agora focando exclusivamente na linhagem de Sem. Essa mudança é muito significativa. A narrativa deixa o cenário global e começa a afunilar a história.
Deus passa a trabalhar de forma específica através de uma família. A linhagem de Sem é apresentada geração após geração, até chegar a Terá, pai de Abrão, Naor e Arã. Arã morre ainda jovem, e Abrão se casa com Sarai, que é estéril. Esse detalhe não é casual. A história da salvação começa a se concentrar em um casal sem possibilidade natural de gerar descendência. O capítulo termina com Terá levando sua família de Ur dos Caldeus em direção à terra de Canaã. Mas eles param em Harã e ali permanecem. O movimento começou, mas não foi concluído. A história fica em suspense. Aqui, Gênesis prepara o terreno para uma mudança decisiva. Até agora, a narrativa tratou da humanidade como um todo. A partir do próximo capítulo, Deus chamará um homem específico, fará promessas diretas e iniciará um plano redentor mais focado. Ao encerrar este vídeo, somos convidados a refletir. A Torre de Babel nos ensina que unidade sem Deus leva à confusão. Progresso sem submissão gera dispersão. Mas também aprendemos que Deus continua conduzindo a história, mesmo quando a humanidade escolhe caminhos errados. Deus espalha as nações, mas escolhe uma família. Ele confunde línguas, mas prepara uma promessa. A história está prestes a entrar em uma nova fase. No próximo vídeo, entraremos no chamado de Abrão, o início da fé baseada na promessa e o nascimento de um povo que mudaria o curso da história bíblica.